Por que você não pode ser como seu irmão? Ele é médico, anunciou minha mãe no dia de ação de graças. Meu irmão deu um sorriso irônico, absorvendo os elogios. Eu apenas sorri, desbloqueando meu celular. Talvez você queira ler isso antes da sobremesa, eu disse. Quando terminaram a primeira frase, as mãos dele estavam tremendo, e todos me encaravam como se nunca tivessem me conhecido. O dia de ação de graças sempre pareceu um campo de batalha na minha família, mesmo que ninguém jamais admitisse. Meus pais sentavam-se à cabeceira da mesa, como sempre, ansiosos para exibir suas conquistas através dos filhos. Mas este ano, enquanto eu olhava para os pratos meio vazios e o silêncio persistente, já podia sentir a familiar pontada da comparação se infiltrando. Era como um ritual que começava muito antes do peru ser cortado. Meu irmão, a estrela brilhante da família, sempre brilhava na luz perfeita, e eu, sempre nas sombras. Porque você não pode ser mais como David, a voz da minha mãe era ríspida enquanto ela colocava outro prato na mesa, sem tirar os olhos do rosto dele, como uma professora orgulhosa esperando que seu aluno estrela responda a uma pergunta. Meu irmão deu um sorriso irônico, absorvendo os elogios dela, como sempre fazia. Ele nem precisou dizer nada, seu sorriso foi o suficiente para dizer tudo. Enquanto isso, eu fiquei ali sentada, de boca fechada, fingindo gostar da refeição, mesmo sabendo exatamente para onde a conversa iria a seguir. O David é médico, um médico respeitado, continuou ela, examinando meu rosto em busca de alguma reação. Não precisou dizer mais nada. Seu tom continha as palavras que eu ouvirá a vida toda, cada uma me martelando, corroendo lentamente qualquer confiança que me restava. À medida que a conversa se voltava para as férias e os planos da família, meus olhos se demoravam no celular. Desbloqueei-o, examinando a tela em busca da única coisa que eu sabia que mudaria o poder na sala. Talvez você queira ler isto antes da sobremesa, eu disse, com a voz firme, mas com uma rispidez que eu não esperava encontrar. Meu irmão olhou para mim, com a testa franzida, mas eu pude ver o momento em que ele percebeu que eu não estava brincando. Seu sorriso irônico vacilou enquanto ele olhava ao redor da mesa. A sala ficou em um silêncio mortal. Toquei na tela e entreguei o telefone para a mamãe. Ela leu a primeira frase e então olhou para mim com uma mistura de confusão e descrença. Quando chegou à segunda frase, seus olhos se arregalaram e sua mão tremeu levemente, o telefone escorregando um pouco em sua mão. A expressão de David mudou de confiante para alarmada. Suas mãos começaram a tremer e, por um breve momento, vi algo cru nele, algo real que eu nunca tinha conseguido ver antes. A fachada que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos estava rachando. E não era por causa de algo que eu disse diretamente. Eram os documentos, coisas que eu havia descoberto por conta própria, coisas que haviam sido soterradas por anos de elogios e falsa admiração. Meu irmão não era o médico perfeito. Na verdade, seu passado era muito mais sombrio do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Enquanto crescia, eu sempre fui a segunda opção, a última opção. Não importava o quanto eu trabalhasse, não importava quantas pequenas vitórias eu alcançasse, elas sempre eram ofuscadas por David. Eu já estava acostumada com isso, com os infinitos lembretes sutis de que eu não era boa o suficiente. Eu tinha aprendido a fazer a minha parte, a ficar quieta e deixar David brilhar. Ele sempre era quem recebia os elogios, quem orgulhava a família. Enquanto isso, eu lutava em silêncio, com minhas conquistas sendo tratadas como se não importassem. Quando eu era mais jovem, pensava que talvez fosse só uma fase. Pensava que talvez, eventualmente, eu me tornasse alguém de quem todos pudessem se orgulhar. Mas, com o passar dos anos, as comparações não pararam, e só pioraram. Mamãe elogiava a carreira médica do David com um tipo de reverência que eu não conseguia entender. Ela dizia a todos que ele tinha uma vida perfeita, sempre com o mesmo tom de orgulho. Enquanto isso, eu simplesmente estava lá. Eu tinha tentado a sorte em vários empregos, tentado ter sucesso por conta própria, mas nada parecia se comparar. E não importava o que eu fizesse, o David sempre saía vitorioso. Mesmo quando eu conquistava pequenas vitórias, como finalmente me mudar para minha própria casa ou conseguir uma promoção decente no trabalho, nunca era o suficiente. Tudo o que eu ouvia era: se você fosse mais parecido com seu irmão. Com o passar dos anos, eu me vi cada vez mais recuando para segundo plano. Parei de mencionar meus sucessos porque eles nunca eram vistos como sucessos. Eu simplesmente deixava David ficar em evidência. Afinal,
ele era o menino de ouro. Mas hoje, tudo mudou. Nas últimas semanas, tropecei em algo que não deveria ter visto. Não foi algo que eu tenha procurado, simplesmente aconteceu. Encontrei registros antigos, arquivos que haviam sido deixados descuidadamente pela casa. Um simples deslizar dos dedos, alguns cliques no computador, e lá estava, o passado de David. Os registros, os documentos, tudo que estivera escondido por tanto tempo. E estava tudo ali, preto no branco. No começo, não acreditei. Continuei lendo os arquivos repetidamente, tentando entender o que estava vendo. Não eram apenas pequenos erros. Eram negligência médica, fraude, práticas antiéticas, coisas que arruinariam sua carreira se alguém descobrisse. E não parava por aí. As evidências que descobri apontavam para algo muito pior, algo ainda mais pessoal. David havia encoberto seus rastros tão bem, escondido suas falhas com tanto cuidado por trás da máscara de um médico perfeito. Mas nada dura para sempre. E agora era hora de ele enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto eu estava sentada à mesa de jantar, meu coração batia forte no peito. Eu sabia que, ao mostrar a verdade à minha família, destruiria toda a imagem que eles tinham de David. Tive que me perguntar: eu estava fazendo isso por justiça ou por que você não pode ser como seu irmão? Ele é médico, anunciou minha mãe no dia de ação de graças. Meu irmão deu um sorriso irônico, absorvendo os elogios. Eu apenas sorri, desbloqueando meu celular. Talvez você queira ler isso antes da sobremesa, eu disse. Quando terminei, finalmente, depois de todos esses anos, eu tinha algo. Eu tinha o poder de mudar a narrativa, de forçar minha família a vê-lo como ele realmente era. A criança de ouro tinha pés de barro, assim como todos os outros. Mas, enquanto observava meu irmão lutar para aceitar o que estava acontecendo, percebi algo mais. Aquele momento, aquela descoberta, era mais do que apenas expô-lo. Era sobre me libertar dos anos de comparação, do peso de sempre me sentir inferior. A revelação não foi apenas uma arma para usar contra ele. Foi a minha maneira de resgatar minha própria identidade, de finalmente me defender. E agora, enquanto observava se contorcer, sua imagem perfeita se desfazendo diante dos meus olhos, não pude deixar de sentir uma sensação de poder. Pela primeira vez na vida, eu não era a decepção. Ele era. Era uma noite tranquila, daquelas em que nada parece particularmente significativo até que se torne. Eu estava limpando o antigo escritório, revirando anos de papéis esquecidos, alguns dos quais mal valiam uma segunda olhada. Aquela tinha sido a minha mesa de infância, aquela que sempre me disseram para manter arrumada. Mas havia se tornado um lugar onde as coisas eram simplesmente deixadas de lado em favor de assuntos mais importantes. Naquela noite, porém, algo mudou. Havia algo nas pilhas cobertas de poeira e nos arquivos amarelados que me atraíam de uma forma que eu não conseguia explicar. Parecia uma compulsão estranha e inexplicável, que me levou a abrir uma gaveta que eu não tocava há anos. A pasta estava espremida entre um calendário antigo e uma coleção de papéis diversos. Não era uma pasta particularmente notável, fina, marrom opaca e grampeada. Mas havia algo nela que me chamava a atenção. Talvez fosse a aparência deslocada. Ou talvez fosse apenas meu instinto me dizendo que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Quando abri, a primeira coisa que vi foi uma declaração juramentada assinada, com o cabeçalho em negrito declarando-a um documento legal. Pensei que fosse apenas mais um formulário médico, alguma formalidade sobre seguro ou cobrança. Mas as palavras no papel me atingiram de uma forma para a qual eu não estava preparado. Não era um documento que eu deveria ter visto. A declaração detalhava a queixa de um paciente, uma acusação formal de negligência médica. Meus dedos tremiam enquanto eu lia, as palavras se misturando. Minha mente acelerou, tentando entender o significado do que eu estava segurando. Tive que reler o depoimento várias vezes, sempre na esperança de ter entendido errado. Mas não, lá estava, preto no branco. David, meu irmão, estivera envolvido em algo que eu jamais poderia imaginar. Um paciente o acusou de um diagnóstico equivocado que resultou em danos graves. Mas não parou por aí. O depoimento também mencionava um acordo, uma transferência bancária feita ao paciente em troca do seu silêncio. O número era chocante. Ainda mais chocante era a forma como tudo estava tão bem escrito, como se nunca tivesse acontecido.
Fiquei paralisada por um instante, segurando o papel como se fosse me queimar. Traição não é algo para o qual se possa se preparar, mesmo que já estivesse esperando. O chão sob meus pés pareceu se mover, e meus pensamentos giraram em descrença. Meu irmão, o médico perfeito, aquele que nossa família sempre louvou e reverenciou, estava escondendo algo tão obscuro, tão real. Nunca pensei que ele fosse perfeito, claro que ninguém é. Mas nunca imaginei que ele pudesse estar envolvido em algo assim. Não foi apenas um erro. Foi proposital. Enquanto eu assimilava o documento, virei a página, na esperança de que, de alguma forma, tudo aquilo fosse um mal-entendido, um erro administrativo. Mas a página seguinte era igualmente condenatória. Outro depoimento, desta vez de um paciente diferente, acusando-o de um delito semelhante. E, novamente, havia uma transação financeira anexada. Mais dinheiro pago para silenciar mais uma vida arruinada por suas mãos. Meu estômago embrulhou quando o peso total da situação começou a se instalar. Eu podia sentir o ar na sala mudar. E, de repente, pude sentir o gosto amargo de tudo que havia sido escondido por tanto tempo. Mas não parei por aí. Não conseguia. Cada instinto em mim gritava para cavar mais fundo, para descobrir até onde aquilo ia. Era como se eu tivesse tropeçado em uma toca de coelho, cada documento me puxando para um mundo que eu nunca imaginei que existisse. Comecei a tirar mais papéis, folheando-os um após o outro, cada um revelando algo novo, algo mais sombrio que o anterior, contratos, e-mails, mais extratos bancários. Tudo se conectava a ele. Um padrão começou a emergir, um padrão que eu não conseguia ignorar. David vinha usando sua posição para encobrir seus erros, pagando pacientes, pressionando-os a permanecer em silêncio enquanto ele construía a sua vida perfeita. E ninguém, nem mesmo nossos pais, sabia a verdade. Quanto mais eu me aprofundava, mais percebia o cuidado com que ele havia construído sua imagem, o bom médico, o filho caridoso, o irmão confiável. Ele havia manipulado todos, inclusive eu, para que acreditassem em sua perfeição. Eu estava tão presa às minhas próprias inseguranças, tão determinada a nunca ser comparada a ele, que não questionei nada sobre as histórias que ele contava. Mas agora, a verdade estava se revelando diante de mim. A pessoa que eu tanto desejava ofuscar, aquela a quem me senti inferior por todos esses anos, não era nada parecida com a pessoa que eu pensava que ele era. E o peso dessa descoberta me esmagou. Mas não foi só a traição que doeu. Foi a forma como mudou tudo que eu sempre acreditei sobre família. Durante toda a minha vida, tentei me encaixar no molde que eles criaram para mim. Eu era a criança inferior, aquela que nunca conseguiria estar à altura. No entanto, agora, eu estava aprendendo que a vida perfeita que meus pais construíram em torno de David não passava de uma ilusão. O pedestal em que o colocaram, a maneira como o trataram como se fosse intocável, era uma mentira. Ele não era o menino de ouro. Ele não era um santo. Era apenas um homem que se aproveitou de sua posição, de seu privilégio e da admiração cega de sua família. Eu sentia uma onda de raiva, mas não era direcionada a ele, não inteiramente. Era aos meus pais por nunca o verem como ele realmente era, por nunca questionarem seus motivos ou suas ações, por colocá-lo em um pedestal e me deixarem para trás. Os anos em que me senti esquecida, em segundo lugar, de repente pareceram muito piores. Eu não era mais apenas a outra irmã. Eu era a que havia sido enganada, a que havia confiado na pessoa errada por tempo demais. Mas mesmo enquanto a raiva aumentava, outra emoção se agitava dentro de mim, uma que eu não esperava. Havia uma parte de mim que se sentia estranhamente justificada. Todos esses anos, eu vinha lutando para corresponder a um padrão impossível, para ser alguém que eu não era. Eu havia sido comparada a alguém que nem sequer era quem dizia ser. Eu vinha me esforçando para ser perfeita, para agradar pessoas que nunca me veriam como eu realmente era. E agora eu tinha algo real, algo que poderia mudar o equilíbrio. A revelação, embora dolorosa, pareceu uma saída, uma maneira de finalmente deixar de ser o segundo colocado em uma corrida para a qual eu nunca havia me inscrito. A decisão foi fácil. E, no entanto, parecia a escolha mais difícil que eu já havia feito. Eu tinha que confrontá-los. Eu tinha que confrontar minha família com a verdade. Eles precisavam saber o que seu filho de ouro realmente estava escondendo. E eu precisava ter certeza de que eles entendiam. David não era o único que vivia uma mentira.
Por muito tempo, eu vivi em sua sombra. E agora era a hora de a verdade vir à tona. Mas enquanto segurava os papéis nas mãos, com o peso da descoberta pressionando meu peito, não pude deixar de me perguntar se eu estava preparado para as consequências. Isso destruiria minha família ou eles finalmente viriam à verdade? Importaria? Eu ainda não sabia, mas de uma coisa tinha certeza. O próximo jantar de ação de graças seria diferente. Os dias que antecederam o dia de ação de graças foram como um relógio correndo, cada hora que passava aumentando a tensão que eu sentia no fundo do peito. Eu mal conseguia dormir, minha mente fervilhando com a verdade que eu havia descoberto, e a ideia de ter que sentar em frente à minha família, fingindo que tudo estava normal, me atormentava. Meus dedos coçavam para fazer alguma coisa, para fazê-los ver o que eu havia descoberto, o que havia estado escondido todos esses anos. Mas eu sabia que tinha que esperar. O jantar era o palco perfeito e, quando chegasse, eu estaria pronta. Quando o dia finalmente chegou, vesti as mesmas roupas que sempre usava nesses jantares de família, um suéter que minha mãe tinha me dado anos atrás, um que eu odiava porque nunca me servia direito, mas sempre me pareceu a escolha certa para essas reuniões. Tudo naquele dia parecia pesado, como se eu estivesse entrando em uma peça bem ensaiada, onde passei anos interpretando um papel para o qual não havia me inscrito. A casa estava quentinha como sempre. O cheiro de peru assado, batatas e tortas enchia o ar, e os sons familiares de conversas e risadas em família ecoavam pelas paredes. Mas por dentro, eu não sentia nada além de um peso frio e opressivo. O mundo lá fora podia estar repleto da alegria natalina de sempre, mas para mim tudo era diferente. Cada cumprimento, cada sorriso dos meus pais, cada como vai, querida, da minha mãe parecia um lembrete cruel do quanto eu havia sido ignorada, deixada de lado e ofuscada. E agora havia um peso novo e mais profundo sobre meus ombros, a verdade sobre David. Entrei e, por um instante, fiquei ali, absorvendo tudo, o ambiente familiar, os quadros nas paredes, as vozes que vinham da cozinha. Tudo parecia me fazer voltar no tempo. Deveria ser reconfortante, mas não era. Tudo em que eu conseguia pensar era por quanto tempo mais eu conseguiria guardar aquele segredo. Por quanto tempo mais eu conseguiria me segurar antes de finalmente deixar a verdade revelar tudo? David já estava lá, é claro, sentado à cabeceira da mesa como sempre, a criança de ouro, aquele em torno do qual todos se reuniam para celebrar. Eu já o via absorvendo a atenção, batendo papo com o papai, seus ombros largos projetando uma sombra sobre todos os outros à mesa. Minha mãe circulava pela cozinha, certificando-se de que tudo estava em ordem, enquanto papai ficava perto da janela, falando sobre seu jogo de golfe. Eu percebia que eles não tinham mudado. Ainda viviam em sua pequena bolha onde tudo era perfeito, onde David era perfeito e eu era o pano de fundo. Ao me sentar no meu lugar de sempre, o mais distante de David, senti o peso da noite me pressionando. A expectativa era sufocante. Meus dedos continuavam percorrendo a borda do meu celular embaixo da mesa, onde eu havia cuidadosamente guardado as provas, o depoimento assinado, os extratos bancários, tudo. Estava tudo lá, pronto para destruir a imagem que tinham dele. Mas a parte mais difícil foi manter a calma. Eu sabia que, depois que pegasse aqueles documentos, nada seria como antes. Não havia como voltar atrás. O jantar começou como qualquer outro. As conversas fluíram facilmente, como se nada estivesse fora do comum. Papai não parava de falar sobre a empresa em que trabalhava. Mamãe não parava de falar sobre como estava ocupada com as atividades da igreja. E David não parava de se gabar de sua pesquisa médica mais recente. Eu mal ouvia nada, minha mente ainda concentrada na evidência em minhas mãos. Sorri e assenti, desempenhando meu papel. Mas, por dentro, eu contava os segundos até poder fazer minha jogada. Chegou a hora da sobremesa ser servida, e eu não aguentava mais. Senti a dor familiar no peito, a dor familiar de ser invisível, de ser deixada de lado em favor de alguém que não merecia. Foi então que tomei minha decisão. Não era por vingança. Não era por provar que eu era melhor. Era por fazê-los enxergar a verdade de uma vez por todas, fazê-los ver que tinham sido cegos para o homem que consideravam perfeito. Peguei meu celular calmamente e o desbloqueei, deixando o silêncio se estender no ambiente. Ninguém percebeu a princípio. Mamãe ainda estava agitada na cozinha. Papai falava do peru e David falava de uma nova cirurgia que acabará de fazer.
Mas no momento em que coloquei o telefone na mesa e abri os documentos, tudo parou. Senti o peso dos olhares dele sobre mim, mas não levantei os olhos. Deixei que lessem, que digerissem a verdade. Levou alguns segundos para que a ficha caísse. Mamãe parou de se mexer, as mãos congeladas no ar enquanto olhava para o telefone. A voz do papai falhou, e pude ver os olhos de David se arregalarem. Não falei. Apenas deixei os documentos falarem. Eu podia ver o rosto de David perder a cor lentamente, sua calma desaparecendo aos poucos. Suas mãos tremiam ao tentar pegar o telefone, mas ele rapidamente as puxou de volta, como se não suportasse tocá-lo. O silêncio era insuportável. Agora, o que é isso? Papai finalmente perguntou, com a voz tensa de confusão. Não respondi imediatamente. Apenas esperei. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o som do meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Mamãe foi a primeira a falar, mas suas palavras não faziam sentido. David, isso não pode ser verdade, disse ela, com a voz trêmula. Deve ser algum tipo de engano. As mãos de David tremiam agora, e sua respiração era superficial e rápida. Eu o vi tentar sorrir, aquele mesmo sorriso perfeito, mas não alcançou seus olhos. A máscara estava caindo e, pela primeira vez, eu vi como ele realmente era. Ele tentou rir da situação, minimizar os documentos, mas agora estava claro. O médico perfeito não era tão perfeito assim. A fachada que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos estava desmoronando diante deles, e fui eu quem a expôs. Recostei-me na cadeira, sentindo uma estranha sensação de calma me invadir. Não era exatamente satisfação. Era mais como alívio. Finalmente, depois de anos vendo-o receber toda a atenção, depois de anos sendo tratada como se eu não importasse, eu estava no controle. Eu tinha a verdade em minhas mãos e estava pronta para compartilhá-la. O clima na sala mudou. A energia que antes era leve e despreocupada agora estava carregada de tensão. Meus pais, especialmente minha mãe, estavam com dificuldade para aceitar o que estavam lendo. Eu podia ver a descrença em seus olhos, a confusão. Mas eu não sentia pena deles. Nunca tinham visto David como ele era. Nunca tinham questionado sua perfeição. Nunca tinham se perguntado sobre as coisas que ele fazia a portas fechadas. Finalmente, falei, com a voz calma e firme enquanto olhava para o meu prato, cortando o peru como se nada estivesse errado. Acho que sabemos quem é a verdadeira decepção, disse eu sem nenhuma emoção, sem raiva, apenas um simples fato. As palavras pairaram no ar, ríspidas e definitivas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto do que qualquer discussão poderia ter sido. O rosto da minha mãe empalideceu, seus lábios tremeram enquanto ela me encarava. Meu pai ficou imóvel, com os olhos alternando entre os documentos e David. E David, meu irmão, o menino de ouro, não era mais o herói daquela história. Ele era apenas um homem que havia sido exposto por suas mentiras, suas traições, suas imperfeições. A sala não se moveu. O mundo não se moveu. Tudo congelou. E, pela primeira vez, senti uma estranha sensação de liberdade. O silêncio à mesa era ensurdecedor, estendendo-se pelo que pareceram horas, embora tivessem se passado apenas alguns minutos. Meus olhos permaneceram fixos no prato, o peru agora frio e intocado. Meus pais encaravam os documentos, com os rostos incrédulos, como se não conseguissem processar o que estavam lendo. Eles viraram as páginas lentamente, como se as palavras fossem mudar de alguma forma, como se aquilo não pudesse ser verdade. Ouvi a respiração ofegante da minha mãe, seguida por um soluço abafado que ela rapidamente conteve. David não dissera uma palavra desde que eu falará. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, rígido, com as mãos cerradas no colo, como se tentasse se recompor. Mas eu conseguia ver as rachaduras, o tremor em seus dedos que o traíam. Pela primeira vez, ele não era mais o médico confiante e eloquente. Era apenas um homem pego em flagrante, e a máscara que ele passara anos construindo estava se desintegrando. Mamãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela empurrou os documentos para o lado, o rosto corado com uma mistura de raiva e pânico. Isso não é verdade. Não tem como David ter feito isso, disse ela, com a voz trêmula. Suas mãos pairavam sobre os papéis, como se tivesse medo de tocá-los, como se a própria verdade pudesse contagiá-la.
Papai não disse nada a princípio. Ficou sentado ali, encarando David com a testa franzida. A decepção em seus olhos foi o suficiente para fazer meu peito apertar. Ele ainda não estava com raiva, apenas perdido. Eu o via lutando para conciliar a imagem do filho perfeito com o homem que agora estava sentado à sua frente, exposto. Seus lábios se abriram, como se quisesse dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Mãe, eu disse baixinho, minha voz quase um sussurro. Você precisa ver a verdade. Ele vem escondendo isso há anos. Está tudo aqui. Eu não queria discutir, não queria fazê-la se sentir pior, mas as palavras tinham que ser ditas. A verdade não podia ser varrida só porque era desconfortável. Ela precisava entender que o que estava acontecendo não era minha culpa. Era do David. Ele construiu a vida com base em mentiras, e eu fui a única que abriu a cortina. Mas em vez de me ouvir, mamãe voltou a olhar para David. Diga que isso não é verdade, disse ela, com a voz embargada. Diga que você não fez isso, David. David não respondeu. Não conseguia. Sua boca se abria e fechava como um peixe fora d'água, procurando uma defesa que não estava lá. Eu o vi se mexer na cadeira, tentando se recompor, mas seu rosto já o havia traído. A persona cuidadosamente construída que ele havia cultivado estava desaparecendo a cada segundo. Eu esperava raiva. Eu já tinha me preparado para ela, raiva dos meus pais, do David, de todos que o tinham em tão alta conta. Mas o que eu não esperava era o peso das emoções me pressionando. Havia uma parte de mim que queria se sentir vingada, triunfante, mas, em vez disso, eu sentia outra coisa. Um vazio profundo e inquietante se instalou em meu peito. Esta não era a vitória que eu havia imaginado. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Como você pôde fazer isso com ele? Ela sussurrou, olhando para mim como se eu fosse a pessoa que havia destruído a família. Por que você está fazendo isso? Suas palavras soaram como um tapa. Mesmo sabendo que ela não queria dizer aquilo, ela não estava me culpando por revelar a verdade. Ela estava me culpando pela forma como o mundo dela estava desmoronando. Aos olhos dela, eu era a pessoa que havia causado essa ruptura, a pessoa que havia exposto o monstro por trás da máscara. Eu não vou fazer isso, respondi, com as palavras presas na garganta. Ele fez isso, mãe. Ele construiu esta vida com base em mentiras, e agora temos que encarar. Seus olhos brilharam com uma mistura de mágoa e descrença. Mas ela não discutiu. Em vez disso, estendeu a mão para David. Apertou-a delicadamente, como se quisesse se certificar de que ele ainda era o filho que ela pensava que era. Mas David não respondeu. Seus olhos estavam vidrados, perdidos em algum lugar além da mesa. Ele parecia estar a milhares de quilômetros de distância, alheio a tudo o que acontecia ao seu redor. Papai finalmente falou, com a voz baixa e áspera. Isso é mesmo verdade, David? Suas palavras eram calmas, mas cheias de autoridade. Ele tinha sido o pilar da nossa família desde que eu me lembrava. Ele sempre fora o responsável, o guia, mas agora parecia um homem que levará um soco no estômago. Sua calma habitual havia desaparecido, substituída por uma raiva crua que ele não sabia como expressar. David abriu a boca novamente, mas nada saiu. Eu o vi engolindo em seco, sua garganta se contraindo como se estivesse tentando forçar a verdade a voltar. Pela primeira vez, ele não era quem estava no controle. Ele não era criança de ouro. Ele era apenas um homem, falho, imperfeito e exposto. A sala estava silenciosa. O relógio tic-taqueava ao fundo, mas era como se estivesse em silêncio. A tensão no ar parecia prestes a explodir a qualquer momento. Mamãe finalmente soltou a mão de David, como se tivesse percebido que ele não podia lhe oferecer a segurança de que ela precisava. Ela se virou, pálida, e olhou para mim. Não sei mais em que acreditar, sussurrou. Como você pode trazer isso à tona, logo agora? As palavras me feriram. Eu não esperava gratidão, mas também não esperava ser culpada por abrir os olhos deles. Durante anos, eu os vi bajular David, tratando-o como um santo. Nunca o questionaram, nunca duvidaram dele, enquanto eu me sentava em segundo plano, tentando ser o suficiente. Mas agora, naquele momento, eu não era a decepção. David era.
E, no entanto, o sentimento de justiça parecia vazio. À medida que os minutos passavam, ficou claro que as consequências não eram mais apenas sobre David. Não se tratava apenas dos seus segredos. Era sobretudo, os anos de ressentimento silencioso, os anos de ser ofuscado, os anos vivendo sob o microscópio. Não era apenas a traição dele. Era a traição de tudo que eu sabia sobre a minha família. A retirada de David foi gradual, como um homem afundando lentamente em areia movediça. A princípio, ele tentou rir, ignorar, mas suas tentativas soaram vazias, como palavras sem sentido. Ele não estava convencendo ninguém, muito menos a si mesmo. Parou de falar, com o olhar fixo na mesa. O médico confiante, a criança de ouro, não tinha mais nada a dizer. Não havia mais desculpas, nem explicações. A família estava se desintegrando, e não havia nada que alguém pudesse fazer para impedir. Eu pensava que expor David me traria algum tipo de alívio, alguma sensação de satisfação. Mas, com o passar dos minutos, percebi que não estava conseguindo o que imaginava. Em vez disso, observei minha família, antes tão unida, começar a se fragmentar aos poucos. E não senti nenhuma sensação de triunfo, apenas a dor profunda de saber que nada jamais seria o mesmo. Os dias após o dia de ação de graças pareciam ter se estendido por anos. O choque daquela noite ainda estava se instalando, mas o mundo tinha um jeito de seguir em frente, quer eu estivesse preparado para isso ou não. Não demorou muito para que os documentos chegassem à mídia. A notícia se espalhou rapidamente, como fogo em pó, e de repente a imagem cuidadosamente construída de David como a criança de ouro, o médico perfeito, foi destruída. O primeiro artigo saiu no início daquela semana, um sussurro a princípio, que depois se tornava mais alto a cada nova manchete. Eu podia ver tudo se desenrolar em tempo real. As acusações agora eram públicas, e David não tinha mais onde se esconder. Passei os dias seguintes grudado no celular, incapaz de me desvencilhar das notícias. Parecia que o mundo inteiro estava assistindo, esperando que a verdade se revelasse. A mídia não se limitou a noticiar as acusações de negligência médica. Ela investigou mais a fundo. Descobriu os acordos, as transações financeiras, o padrão de manipulação que se arrastava há anos. E a cada revelação, a pressão sobre David aumentava. Sua carreira, antes o orgulho da nossa família, estava agora em queda livre. O público, as pessoas que antes o admiravam, voltaram-se contra ele com fúria. Os artigos eram uma coisa. David sempre soube como manter sua reputação sob controle, pelo menos aos olhos do público. Mas os processos judiciais vieram em seguida, um após o outro. Pacientes, ex-colegas, qualquer pessoa que tivesse sofrido em silêncio por anos, de repente se sentiram encorajados a se manifestar. As batalhas judiciais aumentaram rapidamente, cada uma delas um lembrete público de tudo o que ele havia feito a portas fechadas. Sua carreira como médico respeitado, que levará anos para ser construída, estava se esvaindo aos poucos. E então havia seu casamento. A única coisa a que David se apegara, a única constante em sua vida, estava agora ameaçada. Sua esposa, antes a imagem de uma companheira feliz e solidária, começou a fazer suas próprias declarações públicas. Ela expressou descrença, depois tristeza. Afirmou que não fazia ideia da verdade. E embora parte de mim não acreditasse nela, eu não conseguia ignorar a tristeza em seus olhos. A mulher que fora sua rocha por tanto tempo agora estava vendo seu próprio mundo ruir. E por mais que eu quisesse me sentir vingado, não pude deixar de sentir uma pontada de tristeza por ela. Mas o mais impressionante sobre as consequências não foi apenas o colapso da carreira ou da reputação de David. Foi a forma como isso estava afetando nossa família. Mamãe foi a primeira a sair em defesa de David. Ela não conseguia aceitar. Não aceitaria. Não importava. Quantos relatórios surgissem, não importava quantas evidências fossem acumuladas contra ele, ela se apegava à esperança de que, de alguma forma, tudo aquilo fosse um mal-entendido. Era como se ela não conseguisse se livrar da ilusão do filho perfeito que ela passará anos adorando. Eu observava enquanto minha mãe tentava protegê-lo das consequências. Mesmo com o resto do mundo condenando, ela me ligava no meio da noite, com lágrimas na voz, implorando para que eu falasse com David, para que ele resolvesse tudo antes que fosse tarde demais. Eu não conseguia me convencer a lhe contar a verdade, que não havia como consertar aquilo.
Não havia como voltar atrás nas mentiras sobre as quais ele havia construído sua vida. Mas eu não podia dizer isso a ela. Ainda não. Papai, por outro lado, começou a se distanciar de nós dois. Eu podia ver isso no jeito como ele me olhava, como se eu fosse igualmente culpado por destruir nossa família. Ele não estava bravo, pelo menos não comigo diretamente, mas havia uma frieza em seus olhos, uma decepção silenciosa. Era como se ele não soubesse onde colocar a culpa. Então, ele escolheu nos culpar. Parou de ligar, parou de vir às reuniões de família e, quando aparecia, estava distante, como se vivesse em um mundo à parte do resto de nós. Eu podia sentir o peso do seu silêncio me pressionando, mas não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Ele não estava apenas bravo com David. Ele estava bravo comigo por forçá-lo a ver a verdade. E então havia eu. Eu tinha pensado por tanto tempo que expor expor David, seria a peça final do quebra-cabeça, que seria o momento em que tudo se encaixaria e eu finalmente seria capaz de respirar novamente. Mas agora que tinha acontecido, agora que a verdade tinha vindo à tona, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava faltando. Eu não me sentia vitoriosa. Eu não me sentia livre. Em vez disso, eu me sentia exausta, emocionalmente esgotada. Eu tinha passado tantos anos planejando esse momento, me preparando para as consequências. Mas agora que ele tinha chegado, eu me peguei questionando tudo. Será que aquilo era mesmo justiça? Ou eu só tinha derrubado meu irmão para me sentir melhor? A culpa se instalou lentamente, como um peso pressionando meu peito. Apesar de todos os motivos pelos quais eu acreditava em expô-lo, ainda havia uma parte de mim que se perguntava se eu tinha feito aquilo pelos motivos errados. Será que eu estava buscando vingança por anos de ofuscação? Por anos de me sentir invisível? Seria realmente sobre a verdade, ou era apenas uma chance de me vingar de tudo que eu havia suportado à sombra de sua perfeição? Certa tarde, uma semana depois do jantar de ação de graças, David me ligou. Eu vim evitando suas ligações há dias, mas, desta vez, algo me fez atender. Não sei se foi o desespero cru em sua voz ou o fato de que eu conseguia sentir sua confiança habitual desaparecer completamente, mas atendi. Por favor, podemos conversar? Sua voz falhou do outro lado da linha. Eu não o ouvia assim havia anos. Não era a voz calma e autoritária do médico que ele fingia ser. Era uma versão quebrada e suplicante do irmão que eu conhecera na infância. Por que eu deveria falar com você, David? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora um pouco trêmula. Você já arrumou sua cama. Pode deitar nela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E quando voltou a falar, suas palavras eram suaves, quase suplicantes. Eu estava errado, ok? Eu sei que te machuquei. Eu machuquei todo mundo, mas me desculpe. Por favor, preciso da sua ajuda. Eu conseguia ouvir a dor em sua voz, mas isso não mudava nada. Este não era o irmão que estivera lá por mim no passado. Este era o homem que havia mentido, manipulado e traído todos que confiaram nele. E eu não podia simplesmente perdoá-lo porque ele estava me pedindo. David, você não pode esperar que tudo volte ao normal só porque você pediu desculpas. O que você fez é demais, eu disse. Eu sei, ele disse, com a voz trêmula. Não sei o que eu estava pensando, mas não sabia como consertar. Mas agora estou perdendo tudo. Era difícil sentir pena dele, realmente era. Mas havia uma parte de mim que não conseguia deixar de sentir pena da pessoa que ele havia se tornado. Não se tratava apenas de ele perder a carreira ou a reputação. Era sobre o fato de ele estar se perdendo no processo. E, no entanto, por mais que eu sentisse por ele, não conseguia esquecer o que ele tinha feito. Eu não conseguia simplesmente apagar os anos de ressentimento que se acumulavam dentro de mim. Não posso consertar isso para você, David, eu disse suavemente. Você tem que enfrentar as consequências dos seus atos, e eu também. Mas você está por conta própria agora. E com isso, a linha ficou muda. Não havia mais nada a dizer. Mas, ao desligar, algo em mim mudou. A culpa ainda persistia, mas eu sabia de outra coisa agora. Eu não era mais responsável pelas escolhas dele. Eu não era responsável por carregar o peso das expectativas da família.
Eu não era definida pelos erros dele ou pela adoração cega que eles tinham por ele. Pela primeira vez na vida, senti que era livre para ser quem eu era, sem a sombra de David pairando sobre mim. Eu tinha dado o primeiro passo para resgatar minha própria vida, e isso parecia um novo começo. O telefonema de David foi o último elo que me prendia à família que eu um dia conhecera. Eu havia dito a mim mesma que, assim que o expusesse, assim que a verdade viesse à tona, eu estaria livre. Livre dos anos em que passei à sua sombra. Livre das comparações intermináveis. Livre de uma vida vivida tentando corresponder a expectativas que não tinham nada a ver com quem eu era. Mas a liberdade nem sempre é tão simples quanto cruzar uma linha. Não é um momento que chega e resolve tudo. É algo com o qual você cresce, algo que você percebe em pequenos momentos silenciosos, quando menos espera. As semanas seguintes àquele telefonema foram confusas. A queda de David continuou, sua carreira, seu casamento, sua reputação, tudo isso escapando como areia entre meus dedos. Ele havia feito suas escolhas e agora estava enfrentando as consequências. Mas não foi a sua queda que me assombrou. Foram as consequências, a desintegração de tudo que eu pensava conhecer. A forma como os meus pais, especialmente a minha mãe, continuaram a agarrar-se à ideia dele, mesmo quando se tornou cada vez mais claro que ele não era o homem que tinham imaginado. Havia algo quase sufocante na situação, um peso que me oprimia, não pela culpa que eu esperava, mas pela constatação de que a família que eu tanto tentara agradar já não existia como eu pensava. Eu havia passado grande parte da minha vida tentando viver de acordo com padrões impossíveis. Eu havia me esforçado ao máximo para obter aprovação, validação, mas nada nunca parecia suficiente. Eu havia passado tanto tempo acreditando que eu era a decepção. Mas agora eu entendia, o verdadeiro sucesso não vem de atender às expectativas dos outros. Não vem de ser o filho perfeito ou o irmão perfeito. O verdadeiro sucesso é ser fiel a si mesmo. E, pela primeira vez, eu estava começando a entender o que isso realmente significava. A pressão que senti por tantos anos, a pressão de ser David, de ser alguém que eu nunca deveria ser, era sufocante. Eu tinha aprendido a me moldar em formas nas quais nunca conseguiria me encaixar completamente. Quanto mais eu tentava alcançar os ideais colocados diante de mim, mais me distanciava de quem eu realmente era. Todos aqueles anos me comparando a David tinham sido para tentar provar algo a eles, a mim mesmo. Mas a verdade era que eu não precisava provar nada. A verdadeira liberdade veio quando percebi que sempre fui suficiente. E foi esse entendimento que tornou a próxima conversa com a mamãe muito mais difícil. Não tínhamos conversado muito desde o jantar de ação de graças. Ela tentou ligar, mas todas as vezes eu não conseguia atender. Eu passei a vida inteira tentando ser o que ela queria, tentando ganhar seu amor, sua aprovação. Mas agora eu sabia que não podia continuar fingindo. Eu não podia continuar tentando me encaixar em uma dinâmica familiar que sempre me deixou em segundo lugar. Eu precisava encarar isso de frente. Eu precisava ter uma conversa que, por mais dolorosa que fosse, me libertasse de uma vez por todas. Entrei na casa dela, o aroma familiar de biscoitos recém-assados pairando no ar, o som do velho relógio de pêndulo tic-taqueando sem parar no canto. Mas nada parecia o mesmo. Tudo parecia menor agora, mais confinado, como se eu estivesse preso em uma caixa que eu já não tinha mais. Mamãe estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos em volta de uma caneca de chá. Ela olhou para cima quando entrei, o rosto cansado, mas esperançoso. Ela sempre teve aquela esperança, aquela crença inabalável de que, de alguma forma, as coisas poderiam voltar a ser como eram. Sentei-me em frente a ela, e o espaço entre nós de repente pareceu imenso. Ela não disse nada de imediato. Por um momento, apenas ficamos ali, o silêncio se estendendo entre nós. Eu sentia o peso de todos os anos, de todas as decepções, de todas as palavras não ditas pressionando meu peito. Mas havia algo diferente desta vez. Eu não tinha mais medo da decepção dela. Não tinha mais medo de perder sua aprovação. Eu sabia, finalmente, que não importava. Mãe, eu disse baixinho, com a voz firme. Precisamos conversar. Ela me olhou, a expressão vacilante, e por um breve segundo, vi o desespero em seus olhos. Eu sei que você está chateada, ela começou, sua voz quase um sussurro. Mas David, ele é meu filho. Ele é meu garoto.
Eu não posso simplesmente virar as costas para ele. Não estou pedindo que você vire as costas para ele, eu disse, minhas palavras saindo mais firmes do que eu esperava. Estou pedindo que você o veja como ele realmente é. Estou pedindo que você veja o que ele fez, que encare a verdade. Ela piscou, apertando a xícara com as mãos. Mas ele ainda é seu irmão. Você não acha que está sendo muito dura? Balancei a cabeça, sentindo o nó no estômago apertar. Passei a vida inteira tentando ser como ele, tentando corresponder a expectativas que nem eram minhas, para começo de conversa. Passei anos sendo a irmã mais nova, aquela que nunca importou tanto, e continuei me dizendo que a culpa era minha. Continuei acreditando que, se eu me esforçasse mais, fizesse mais, talvez finalmente conquistasse o seu amor. Mas, mãe, a verdade é que tenho vivido na sombra dele por tempo demais e não consigo mais fazer isso. Seu rosto se contorceu de mágoa, mas eu conseguia ver algo mais em seus olhos, algo que ela não havia demonstrado antes: culpa. Talvez ela estivesse começando a entender. Talvez ela também estivesse começando a ver a verdade. Eu sei que é difícil, continuei, com a voz um pouco embargada. Mas passei tantos anos tentando atingir padrões impossíveis. Passei tantos anos acreditando que precisava ser perfeita para ser amada. Mas, mãe, perfeição não existe. Nem no David, nem em mim. E não posso continuar tentando ser alguém que não sou só para te manter feliz. Preciso deixar ir. Houve um longo silêncio, e eu podia sentir o peso das suas emoções, os anos de amor, dor e confusão que se acumularam dentro dela. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, apenas olhou para mim, com os olhos marejados de lágrimas. O perdão nem sempre é possível, mãe, eu disse, minha voz quase um sussurro. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é nos afastar, pela nossa própria sanidade, pela nossa própria paz. Seus lábios tremeram, e eu sabia que ela não queria ouvir. Mas era a verdade. Era a verdade da qual eu vinha me escondendo há tanto tempo, e eu não conseguia mais fugir dela. Eu te amo, disse ela baixinho, com a voz trêmula. Mas eu não sei como consertar isso. Não precisa, respondi suavemente. Não se trata de consertar. Trata-se de aceitar. Não havia mais nada a dizer. Levantei-me, com as pernas tremendo levemente, e caminhei em direção à porta. Pela primeira vez em anos, me senti mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros. Eu tinha dito o que precisava dizer. Eu finalmente tinha me libertado das amarras das expectativas e comparações familiares. Ao sair, o ar fresco me atingiu e inalei profundamente, saboreando a sensação de finalmente estar livre. Pela primeira vez na vida, eu não era definido pelos padrões de ninguém. Eu não era o irmão menor. Eu não era a decepção. Eu era eu, nem mais, nem menos. E isso, percebi, era o suficiente. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada emocionante de autodescoberta e lutas familiares. Qual parte da história mais te marcou? Conte-me nos comentários abaixo. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para manter a conversa fluindo. Seu apoio significa muito.